a gente vem crescendo também com empresas não financeiras que querem, por exemplo, embedar jornadas de crédito e outras dentro de suas plataformas. Então, o que a gente faz é fornecer essa nuvem de serviços financeiros para que qualquer tipo de empresa possa se conectar e usar num modelo as a service. Hoje a Cellcoin, além da solução de tecnologia, tem também uma licença de instituição de pagamento e uma licença de SCD. Então, a nossa tecnologia ela pode ser consumida com a nossa licença, no modelo de Banking as a Service. Facilita muito para quem está começando. Exatamente. Então, a fintech quer começar, ela usa a nossa licença mais tecnologia. E a gente atende também grandes instituições financeiras, instituições de todos os portes, só com a tecnologia. Chegaram a construir assim, uma área específica para ajudar os teus clientes nessa parte mais de inovação, de evolução do produto, porque, obviamente, se você faz o seu cliente crescer, ele acaba contratando mais coisas, o volume de negócio aumenta e todo mundo ganha. Isso é uma coisa estruturada dentro da empresa ou não? A gente tem uma estrutura que apoia o cliente do ponto de vista de novos produtos, novidades e a proximidade que a gente tem. A gente faz também essa conexão de uma forma informal, por exemplo, com investidores, a gente tenta ajudar. Você vira um backbone de 750 empresas, a operação vira crítica, né? Nasce crítica, né, na verdade, né? Combinado a isso, a questão da segurança, que obviamente é absolutamente crítica, né? Isso tira teu sono? Como é que é essa questão, assim? Como é que você lida com isso, assim, na pessoa física? Quando você pensa em fintech, provavelmente lembra de uma interface bonita, um app rápido, uma conta sem tarifa. Mas por trás disso tudo, tem uma camada invisível e crítica que sustenta o sistema financeiro do novo século. No episódio de hoje, a gente vai falar de infraestrutura, daquela que ninguém vê, mas que, se parar, o sistema trava. E o nosso convidado entende disso como poucos. Marcelo França, CEO e cofundador da Cellcoin. Marcelo começou como CTO da Lemon Bank, enfrentou mais de 50 nãos para tirar sua nova ideia do papel, e hoje lidera uma das principais infratechs do país. A Cellcoin está por trás de boa parte das operações que fazem o dinheiro girar. Pix, pagamento, crédito, interoperabilidade, tudo via API. Ele transformou um sonho de inclusão financeira em stack nacional robusta e silenciosa. Vamos falar sobre o Pix, o Drex, o futuro do crédito, o papel da engenharia invisível e os desafios de escalar com propósito. Se infraestrutura é um novo campo de batalha, a gente trouxe um dos generais mais experientes para conversar. Vem com a gente nesse bate-papo. Bem-vindos mais uma vez ao Backlog Talks, o podcast onde a gente fala de tecnologia e estratégia para você ficar bem antenado e poder tomar boas decisões. Se ajeita aí que o papo hoje aqui é com o Marcelo França, CEO da Cellcoin. A gente vai bater um papo sobre fintech, sobre a infraestrutura do mercado financeiro. Acho que vai ser um papo bem legal. Marcelo, obrigado pela disponibilidade de ter vindo. Eu sei que a agenda de CEO é sempre complicada. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado pelo convite, Fábio. Legal. Marcelo, eu queria começar, enfim, Cellcoin, uma das principais empresas aí, principalmente que está na parte mais de backstage ali da infraestrutura de finanças no Brasil. Me conta um pouquinho o que a Cellcoin faz, e só para a gente contextualizar para a audiência aqui, e como é que você vê né, essa coisa de estar por debaixo dos panos, ali por detrás da cortina, nesse negócio que é tão importante para todo mundo, né? Não existe mais nenhum lugar no mundo você viver sem essa infraestrutura. Como é que é isso para você? Então, a Cellcoin é uma infratech de serviços financeiros. Nós temos hoje 3 grandes verticais de produto, uma de pagamentos, uma de banking e uma de crédito. E com essas 3 verticais, qualquer empresa, fintech ou banco consegue fornecer soluções financeiras, jornadas financeiras para os seus clientes de uma forma muito mais fácil do que construir toda essa infra internamente, né? Então, dando um exemplo de como a gente começou, a Cellcoin foi fundada em 2016 e no início a gente ajudava fintechs, que hoje são unicórnios, a prover serviços de pagamentos, que antes só estavam dentro de grandes bancos. Sem que ela precisasse reinventar a roda da parte de infraestrutura. A ideia era deixar a fintech totalmente focada na experiência do usuário, negócio, atendimento, e a gente fazia todo aquele core de infraestrutura, conectando, por exemplo, a fintech a dezenas de concessionárias, órgãos públicos, a CIP, né, agora Núclea. Uhum. Então, essa foi a nossa primeira onda de crescimento. E agora a gente vem crescendo também com empresas não financeiras que querem, por exemplo, embedar jornadas de crédito e outras dentro de suas plataformas. Então, o que a gente faz é fornecer essa nuvem de serviços financeiros para que qualquer tipo de empresa possa se conectar e usar num modelo as a service. Legal. E isso requer algum tipo de
cadastro regulatório, uma aprovação como instituição financeira, ou você entra como um parceiro de tecnologia mesmo? Talvez agora com essa coisa de crédito, sim, mas não, você, enfim, quem precisa ser a instituição financeira é o banco, é quem contrata você. É isso ou não? Na verdade, nós temos 2 modelos. Hoje a Cellcoin, além da solução de tecnologia, tem também uma licença de instituição de pagamento e uma licença de SCD. Então, a nossa tecnologia ela pode ser consumida com a nossa licença, no modelo de Banking as a Service. Facilita muito para quem está começando. Exatamente. Então, a fintech que quer começar, ela usa a nossa licença mais tecnologia. E a gente atende também grandes instituições financeiras, instituições de todos os portes, só com a tecnologia. Acho que esse é um grande diferencial que a gente tem, é conseguir atender a uma fintech, uma empresa, uma instituição, durante a jornada toda dela de crescimento, a jornada toda de evolução regulatória. Então, é completamente transparente para ela começar, por exemplo, com a nossa licença, e quando ela aperta um botão, recebeu, por exemplo, uma licença, decidiu ter uma licença, que nem sempre é vantajoso, a gente pode falar mais disso depois, e a gente passa a fazer essa conexão com o Banco Central com a licença da empresa. Né? Então, aí você vira de fato um white label para o Banco Central. Exatamente. Acho que o mercado às vezes conhece como um banking começou usando um Banking as a Service e migrou para uma solução de core banking, ou começou usando um credit as a Service, bancarizando, por exemplo, com a nossa licença, e depois passou a usar a sua própria licença, mas continuou usando, por exemplo, a nossa infraestrutura de crédito para fazer a gestão da originação, da carteira de crédito, da cobrança. Então, a gente tem esses 2 modelos de uma forma bastante agnóstica. Legal. E essa questão da parte regulatória, né, das licenças para você poder trabalhar, obviamente, quando você entrega isso como serviço também, você acaba democratizando, né? Porque certamente é muito difícil você conseguir essas licenças, né? Tem uma série de recursos que você precisa aportar e tudo mais, né? Então, acaba que o teu serviço democratiza para que empreendedores possam mais facilmente criar negócios de fintech, o que permite que a gente até bancarize mais o país de uma forma bem geral, assim, falando. Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que o time to market que a gente reduz num projeto desse, ele é brutal. É coisa de, no mínimo 1 a 2 anos. A nossa licença levou 2 anos, né, de IP. Então, fora toda a expertise em QIC, por exemplo, a gente abre contas reguladas. Então, nós somos os responsáveis pelas contas no Banco Central. A gente precisa fazer todo o processo de onboarding, validação dos clientes. Então, além da licença, tem toda uma tecnologia embarcada, uma tecnologia chamada de regulatória que o cliente precisa, e ele pode... AML, Know Your Customer. Exatamente. Know Your Customer, exatamente. Lavagem, toda a conexão com todos os órgãos. Isso não precisa ser feito por todas essas empresas, além de todas as conexões com concessionárias, órgãos públicos, toda a solução também de banking. A gente costuma falar que a atividade de banking, desde a Itália antiga, é você captar depósito e cliente e emprestar do outro lado e ganhar dinheiro com isso. No meio disso, tem uma infraestrutura que é comum para todo mundo, né? Você tem a sua estrutura de contas, a conexão com os reguladores, conexão com concessionárias, rede de ATM. Então, tudo isso é igual para todo mundo. Então, é exatamente nessa infraestrutura que a gente entra provendo ela de uma forma modular. Você pode usar pedaços, né? Pode usar desde uma simples conexão para fazer transações de Pix, até usar também a infra inteira de banking, crédito e pagamentos com todos os recursos que a gente tem. Obviamente, os grandes bancos, né, que até já existiam antes da internet e tudo mais, já tem. Cada um tem a sua própria infraestrutura. Ou eles também usam em algum grau o teu serviço. Os grandes bancos hoje. A gente atende alguns grandes bancos, especialmente na agenda de pagamentos e Open Banking, fornecendo essa infra que surgiu recentemente. Então, não quero trazer isso, já tem um monstro aqui dentro. Exatamente. Não quero trazer mais isso. Exatamente. A velocidade que o Bacen tem inovado, ela é monstruosa. Então, a gente até brinca que o nosso novo gerente de projetos aqui de produtos é o Bacen, porque são inovações sempre em prol do mercado, em prol da competitividade. E não faz sentido, às vezes, todo mundo criar a mesma coisa, né? Eu acho que o mesmo racional que a gente aplicou lá no início de uma única API
permitir que 100 fintechs possam oferecer 1.000 pagamentos e formas de transferência diferentes, a gente aplica hoje também, por exemplo, no Open Banking, e aí surgiu a oportunidade com grandes instituições. Então, a gente atende hoje desde fintechs nascentes, indústrias e instituições financeiras também com essa solução de diferentes formas, com diferentes composições. Né? Eu cresci, né? Você também, a gente está mais ou menos da mesma época, né? Estudamos na mesma faculdade da mesma época. E eu sempre escutei que o Brasil sempre teve um sistema financeiro muito forte do ponto de vista tecnológico, né? Até por causa da época da hiperinflação e tudo mais. E agora, mais recentemente, uma série de inovações, né? Open Banking, o Pix é um negócio fenomenal, um baita caso de sucesso do sistema financeiro brasileiro para o mundo. E mais recentemente o Drex, né? E acho que reflete um pouco essa sua observação em relação ao Bacen, né? De estar olhando para essas coisas, o Banco Central está olhando para essas coisas de forma bastante proativa, né? Porque acho que esse arcabouço que a hiperinflação construiu tinha que dar um resultado de vanguarda agora, né? Fala um pouquinho de Pix, né? Que acho que Pix surgiu mais ou menos na época que a Cellcoin nasceu. Um pouquinho depois? Foi um pouquinho depois. Né? Então já chegou com um bicho novo no mercado que vocês precisavam se adaptar para atender o mercado. Exatamente. Acho que o Pix, eu acho que assim, voltando para a agenda do Bacen, essa agenda BC+, né? Eu acho que ela nasceu até um pouco antes com a criação das figuras de instituição de pagamento e ECD, né? Acho que a instituição de pagamento é um conceito super interessante que permite você criar como se fosse um banco que não empresta, né? Você permite que uma instituição possa fazer a custódia de valores de uma forma segura, sem o risco do cliente, por exemplo, perder o seu dinheiro em caso a instituição não funcione. Então, depois das figuras da instituição de pagamento, ECD, veio o Pix, né? O Pix surgiu num momento para a gente que a gente estava muito consolidado, né, com uma infraestrutura como se fosse um agregador de pagamentos. E o Pix, quando a gente entendeu o que era, ele era até uma ameaça para a gente, porque a gente tinha conexões com vários órgãos públicos, concessionárias, por exemplo, e isso, de certa forma, era um ativo, né? Você entregar essa abstração de conexões em uma só API para todo mundo era um ativo. E quando o Pix surgiu, a gente entendeu que em algum momento lá na frente isso poderia ser desmaterializado, porque essa conexão poderia ser feita via Pix diretamente, né? Então, a gente foi nesse momento que a gente decidiu avançar na agenda de mais produtos. Então, a gente construiu uma super infraestrutura de Pix para quem quer usar APIs de Pix para receber, enviar pagamentos, para quem quer fazer Pix via iniciação de pagamento, e também avançou muito na agenda de banking e de crédito, para oferecer um ecossistema completo e não ficar restrito à solução de pagamento. Então, a gente correu para diversificar e funcionou bem. Eu acho que a gente tem buscado cada vez mais entrar como um ecossistema completo de fintechs, indústrias e instituições financeiras, com base nessa estratégia de ser mais horizontal e agnóstico ao momento regulatório da empresa. Sim. Crédito veio depois. Crédito veio depois, foi uma aquisição, né, no início de 2022 de uma empresa pequena na época, a Flow Finance, e a gente entendeu que o produto era muito, muito bom, a fundação do produto muito boa, os fundadores bons, e foi um M&A uma empresa muito pequena que adicionou um equity value de centenas de milhões de reais por causa da atração que o crédito vem ganhando. Acho que todo esse movimento de desconcentração do crédito, saindo dos bancos para o mercado de capitais, muitas empresas, né, estruturando seus FDICs. Eu acho que esse M&A, combinado com os investimentos que a gente fez, a licença ECD também, foram os movimentos que capacitaram a Cellcoin a ser um player relevante no mercado de Credit as a Service, de infra de crédito. A aquisição sempre foi uma estratégia para vocês de crescimento ou esse foi um caso isolado? Não, a gente já fez 5 M&As, mais a licença ECD, né? Então, foram 6 movimentos. E a gente começou, acho que o primeiro M&A foi em 2022,
justamente da Flow Finance de crédito, quase junto com outro da Galaxy Pay, que era focado em cobrança e subadquirência, né? E a intenção de começar com essa agenda de M&A, ela veio justamente por causa do surgimento do Pix. Que o Pix surgindo, a gente foi para a prancheta, né? Para pensar um pouco nos próximos anos aqui de Cellcoin, como a gente poderia diversificar. E a gente optou por criar organicamente, né, dentro de casa, toda essa agenda de Banking as a Service, de Banking como um kernel central. E adicionar... Kernel é um termo super técnico, né? Um núcleo, né? Um núcleo, assim, que seria muito importante para a gente até ter o domínio completo. E adicionar peças, né? Bons produtos com bons times que pudessem acelerar essa construção do ecossistema completo, essa diversificação de uma forma mais rápida. Então... Foi ali em 2022 que a gente já estava também um pouco mais capitalizado e tinha já essa visão estratégica de médio e longo prazo, né? Que a gente começou a fazer esses movimentos de M&A e até agora, assim, deram super certo. É sempre uma dor, né? Você embarcar um time com cultura diferente, e isso para vocês foi tranquilo. Foi tranquilo. Até aqui acho que a gente teve bastante sucesso nos M&As, né? Do ponto de vista de... geração de valor, né? Composição do ecossistema. Todos os fundadores que vieram agregaram muito, né? A gente aprendeu muito com eles. Foi aquela pegada de trazer para trazer o fundador mesmo e embarcar nesse barco aqui e vamos construir junto. Exatamente. Acho que teve uma agenda de match com os fundadores, com o time. Eu acho que a gente conseguiu também achar produtos muito bons, né, com pontos de integração muito bem definidos. A gente tenta fazer os M&As de uma forma a evitar a criação de um conglomerado, né? A gente não quer um monte de empresa separada, marca separada. Então, a ideia é embarcar a cultura mesmo. Exatamente. A gente tem feito de uma forma que tem sempre uma transição, né, em várias agendas, né? Integração técnica, pessoas, parte administrativo financeiro, branding, mas a gente tem feito de uma forma que faça sentido dentro desse ecossistema, né? E não que sejam partes assim isoladas. E tem funcionado bem, tem funcionado super bem. Acho que a gente não teria chegado até aqui sem os M&As, que apesar de não terem sido grandes M&As, eu acho que foram todos bons times, bons produtos que, dentro do nosso ecossistema, eles fliparam e cresceram muito mais rápido do que sozinhos. Se ficassem sozinhos, né? Exatamente. Tem toda uma agenda de criação de awareness, né? A gente estava falando aqui da Febraban Tech, então você faz um M&A, leva o produto junto, tem 750 clientes ativos hoje, bancos, fintechs, empresas. Então, a gente consegue colocar o novo produto numa posição de awareness muito maior e é integrado com a nossa solução. E fica muito mais fácil. Fica muito mais forte, exatamente. Você pensa que o cliente já está integrado ali no nível técnico, API e tudo mais, você incorporar um serviço novo é muito mais fácil, porque o time já está acostumado e tudo mais. Exatamente. E os próprios clientes também, eles têm... quando eles querem construir uma experiência nova, por exemplo, a gente sente que é uma dor também ele compor isso com vários fornecedores, né? Vou fazer pagamento com um, banking com outro, crédito com outro. Então, eu acho que quanto mais espaços a gente consegue ocupar, claro, entregando boa tecnologia, atendimento, é melhor para o cliente também, porque fica mais fluida a comunicação dele. Por outro lado, também tem um certo aspecto de lock-in, né? Você começa a ficar mais dependente de você. Também. Acho que tem um aspecto de lock-in. A nossa solução hoje ela é modular, né? No sentido de que não há uma obrigatoriedade dele usar tudo. Não tem uma venda casada, né? Não tem. Mas é claro que a gente estimula. Sim, claro. Tá sempre em contato com o cliente. Cada cliente tem uma pessoa, né, para fazer o relacionamento, essa pessoa está sempre levando novidades. E os clientes gostam muito de
de discutir as novidades, falar de Open Banking, de Drex, porque é muita novidade, muita coisa nova e está todo mundo pensando junto, né? E aí eu imagino que, até uma curiosidade, né? Mas eu imagino que as startups são mais interessantes nesse sentido de trazer novidade, de buscar e provocar, enquanto as instituições maiores, os bancos, etc., são mais devagar, talvez, nesse sentido? Ou tem de tudo um pouco, assim, né? Tem de tudo um pouco. Acho que algumas áreas de bancos grandes, elas estão ficando extremamente também ágeis, né? Eu acho que os bancos também grandes têm se mexido numa velocidade bem maior do que há 10 anos atrás. Estão mais abertos a... Estavam numa situação muito mais confortável, né? Menos ameaça, e aí vem... Exatamente. Tem toda essa agenda de ameaça, de novos players. Então... E assim, acho que eles estão muito mais abertos a novas soluções. Mas é claro, o que a gente gosta muito é de entrar num cliente e ver esse cliente explodir. Né? A gente está com várias fintechs que a gente está ajudando desde 2016, 2017, que são hoje unicórnios, que não eram assim nada, estavam recebendo investimento seed e hoje estão na bolsa, por exemplo. E hoje a gente vê também fintechs nascendo 100% no WhatsApp, por exemplo, que a gente está fornecendo uma infraestrutura completa para eles, desde pagamentos, banking as a service, open banking, jornadas de crédito. Está falando da Mag? A gente tem a Mag, tem a Jota, tem outras. E a gente fica ansioso para ver o sucesso deles, né? A Mag é muito legal. É muito legal. Totalmente disruptivo, né? Assim, do ponto de vista de experiência do usuário, o negócio mudou completamente. Você sai da agência bancária pro WhatsApp, né? Uma mudança bruta, né? Exatamente. Acho que a lista é um conjunto de várias mudanças, né? Você tem a parte da conversa, a própria adoção do WhatsApp no Brasil, que é profunda, né? Exatamente, não é verdade em outros países, né? Exatamente. A não necessidade de você baixar um app, acho que a possibilidade agora também do Open Banking, com o Open Banking de você puxar, conseguir ver todos os saldos em um lugar só. Sim. E fazer pagamentos com contas que não são aquela conta. Então, eu acho que é um negócio bastante também transformacional. E a gente fica ansioso, né? A gente fala com os fundadores, troca ideia, toma café, almoça, e a gente gosta de participar também de uma forma construtiva, né? Dando ideias e também atendendo da melhor forma. Faz sentido, não sei se vocês têm isso, mas eu falo isso porque lá na Software a gente criou uma área de ventures, né? Justamente para fomentar não só oportunidades internas que a gente vai identificando de desenvolver produtos e startups, mas também de participar dos nossos clientes nessa pegada mais de acreditar e vamos junto, né? Estou aqui como seu parceiro de desenvolvimento, mas não quero só te entregar software, quero te entregar outra coisa, quero te entregar a conexão, quero te entregar network de investidores para ajudar a alavancar e tudo mais. Vocês chegaram a construir assim, uma área específica para ajudar os teus clientes nessa parte mais de inovação, de evolução do produto? Porque, obviamente, se você faz o seu cliente crescer, ele acaba contratando mais coisas, o volume de negócio aumenta e todo mundo ganha. Isso é uma coisa estruturada dentro da empresa ou não? A gente tem uma estrutura que apoia o cliente do ponto de vista de novos produtos, novidades, e a proximidade que a gente tem. A gente faz também essa conexão de uma forma informal, por exemplo, com investidores, a gente tenta ajudar aqueles que estão começando, mas a gente não tem uma estrutura, por exemplo, de CVC ou de investir neles, até por causa do conflito, né? Como são algumas centenas de clientes, você investe em um, não investe em outro, pode causar um problema. Mas a agenda de produtos, novidades, trocas de ideias, conexão com investidores, a gente... diria que é uma das que a gente mais gosta, inclusive, de fazer, né? Que a gente vê o negócio se transformando, né? Em cima de uma infraestrutura que a gente construiu, dá um sentimento positivo. Relembra um pouco a tua história lá de criação na Cellcoin, porque você vem de um background de banco, né? Antes da Cellcoin. Sim, eu comecei no Banco Bozano Simonsen, né? Na área de tecnologia. Na época, o banco participava de aquisições de empresas estatais e depois
vendi. Então, a gente assim, participei da reconstrução de sistemas de grandes bancos. Depois, o próprio Grupo Bozano também lançou a corretora InvestShop. Que era super, né, inovadora na sua época. Era super inovadora, a primeira corretora online, tinha muita gente boa lá dentro, incluindo o próprio Benchimol também, então foi um super aprendizado. Legal. Também na parte de tecnologia, fazendo os programas que liam o sinal da Bovespa, né, que era uma novidade naquela época. E a última passagem foi como CTO de um banco chamado Lemon Bank. Na prática, o banco montou uma rede análoga às lotéricas. Eram comércios, farmácias, por exemplo, que funcionavam como agências né? O conceito do correspondente bancário que o Bacen criou em 2012. A gente montou uma rede com milhares de correspondentes e a rede foi vendida para o Banco do Brasil, né? E de tanto visitar esses correspondentes, tive a oportunidade de passar em mais de 100 cidades, conhecendo os pontos, né? o Brasilzão, o Brasil de verdade, né, que está fora da... Ainda mais quando você fala de correspondente bancário, você acaba caindo naquela cidadezinha pequena, que não tem nem agência bancária, que só tem aquele correspondente bancário para pagar a continha. Exatamente. Foi exatamente isso que Essa era a tese, inclusive, né? Era a tese, resolver o problema de distribuição geográfica de serviços financeiros. E depois da saída do Lemon Bank, a gente... Isso foi que ano? Porque... O banco começou em 2002, 2003. Não tinha uma adoção tão profunda da internet ainda, né? Não tinha. E acho que o movimento da Cellcoin, que a gente começou a pensar em 2015, era depois de ter visitado tantas cidades e visto tanta gente com dinheiro na mão, pagando nos pontinhos do Norte e Nordeste. Acho que o que mudou em 2014, 2015, era que todo mundo tinha o smartphone no bolso. Sim. Então, a gente juntou todo mundo com o smartphone no bolso, a agenda BC+, de estímulo, criação, por exemplo, da figura da instituição de pagamento, um estímulo à competição. E a gente entendeu, né, que era o momento de fazer essa tentativa, né? Então, a primeira versão da Cellcoin era uma espécie de lotérica no bolso. Então, o usuário podia carregar saldo e a gente construiu uma super infraestrutura de pagamentos para ele fazer tudo o que ele fazia na agência e na lotérica. A gente viu muito rapidamente que o B2C ia ser muito intensivo em capital, que a gente não tinha. E ao mesmo tempo, a gente começou a receber o contato espontâneo de um monte de fintech que olhava para a nossa conta, né, e via tudo que o usuário podia fazer, eles queriam fazer também. Então, a gente espontaneamente pivotou o modelo para ser esse provedor de infraestrutura, acho que mesmo antes do jargão de Banking as a Service existir, né? A gente entendeu que essa missão que a gente queria de democratizar e digitalizar o acesso a serviços financeiros, ela só seria possível a quatro mãos, né? Não ia ser na ponta B2C, ia ser na ponta B2B, exatamente, infraestrutura mesmo. Em parceria com as fintechs que estavam nascendo. Cada uma era focada em jovens, outras em idosos, outra regional. Então, a gente evitou que essas centenas de fintechs tivessem que criar a infraestrutura que já estava criada. Então, eu acho que essa pivotada, né, ela foi fundamental para a gente chegar no modelo atual de infraestrutura e hoje entrou um pouco no mainstream, né? Porque na época foi difícil também abandonar, né? A gente queria... a gente deixou de ser a marca que estava ali nos holofotes, na cabeça do cliente, para ser um cara no backstage, né? Então, eu acho que o fato da gente estar muito apaixonado pelo problema fez com que a gente conseguisse dar essa pivotada e abandonar qualquer tipo de vaidade, né? E o problema para você é muito mais no nível da democratização ou no nível da dificuldade que essas startups tinham para implementar serviços financeiros, né? Em que nível entra esse problema aí para você, assim, até falando um pouco de propósito mesmo, né? Sim. Não, a gente começou com um propósito muito grande de democratização. Inclusive, o nosso primeiro investidor institucional é a Vox Capital, que hoje é o maior investidor de impacto da América Latina.
E a gente sempre teve esse mindset de democratização, inclusive no Lemon também tinha um pouco isso, né? dessa agenda, né? Então, a gente nasceu com esse propósito muito forte. E o fato de ter ido para um caminho de infraestrutura, acho que não eliminou isso, ao contrário. Eu acho que até exponencializou a velocidade da democratização, né? Trabalhando com 750 hoje fintechs diferentes e já num outro estágio, talvez, de democratização, né? Em vez de digitalização, agora a gente está falando mais de desconcentração do crédito e outras coisas que a tecnologia permite. Né? Você usou um termo interessante, né? Desconcentração, né? E aí eu aproveito para fazer um link com descentralização, né? Com a história se bem que Drex não é tão descentralizado assim, mas movimento cripto, inclusive a primeira vez que eu tive vi a marca Cellcoin na minha frente na vida, eu achei que tinha a ver com cripto, né? Por causa do coin, que é uma coisa normal e tal. Sim. Existe alguma iniciativa? Como é que você vê esse mundo novo da descentralização e como é que isso está impactando o segmento de maneira geral? Hoje em dia você já consegue fazer custódia de cripto com instituição bancária e tudo mais. Isso está impactando, está incomodando do ponto de vista de preciso me mexer nessa direção também. Como é que está a demanda do mercado em relação a isso? A gente tem olhado bastante para essa agenda. Eu acho que tem duas agendas, né? A do Drex eu também não vejo assim tanto como uma descentralização. É mais a mesma tecnologia da descentralização, só que é centralizado porque é controlado pelo Banco Central. Exatamente. Eu acho que no Drex a gente pode vir a ter uma agenda muito forte do dinheiro digitalizado vinculado a contratos inteligentes, por exemplo. Né? Você consegue... A programabilidade do dinheiro, né? Exatamente. Você vendeu um imóvel, um carro e ali já disparou uma transação. Então, eu acho que... Já um financiamento para o banco, né? Exatamente. E já liquida com várias partes. Acho que esse seria, talvez, os casos de uso que a gente tem mais escutado e mais, assim, o que a gente acredita que vão nascer com o Drex, né? Na parte de descentralização e talvez do dinheiro se mexendo, a gente tem olhado muito para essa agenda de stablecoin. A gente tem pesquisado sobre como se posicionar, oportunidades, a gente tem clientes, né, que estão atuando nesse espaço. É um mundo novo, né? A gente tem possibilidade diferente, hoje, né? Os paradigmas diferentes. Exatamente. Né? Você tem a possibilidade hoje de ter, por exemplo, uma conta lastreada em dólar aqui dentro. Né? Se o usuário tem um saldo e ele quer converter um pedaço desse saldo em USDC ou USDT, você consegue ter um pedaço do seu patrimônio ali em dólar sem precisar fazer um câmbio. Então, assim, é uma simplificação brutal, né? Você tem toda uma agenda de cross-border também, em discussão, compra um SDT e liquida, enfim, tem vários aspectos que a gente tem pesquisado e estudado. Eu acho que esse mundo de pagamentos com a agenda, toda essa tecnologia que vem no lastro ali de blockchain, ele está prestes a explodir. Eu vi essa semana uma notícia, não vou me lembrar exatamente o nome, mas a China lançou um concorrente do SWIFT, né? Que é o cross-border mais... Né? É o único que tinha até agora, né? Cripto chegou como uma alternativa justamente para combater essa dominância do modelo SWIFT, né? E ainda assim não ser, de fato, Bitcoin ou, enfim, qualquer cripto que você esteja usando. Ou seja, tem um sistema de transferência concorrente ao SWIFT para tirar essa hegemonia dos Estados Unidos, né? Já é uma novidade bastante relevante. A China é bem agressiva nesse sentido, né? Sim. Foi uma das primeiras que começou a falar de CBDC, né? Até mesmo antes do Brasil. O Brasil bastante vanguarda nisso também, como sempre. Eu tenho mixed feelings em relação a Drex, mas acho que é uma evolução normal, né? Natural que a gente tenha olhando para isso. Vocês estão participando do sandbox do Drex de alguma forma? Não, a gente está acompanhando, mas não está participando. Legal, muito bom. Muito bom. A gente estava falando dessa questão da democratização, né? E aí eu queria tocar dois assuntos
que acho que estão, de certa forma, interligados. Uma tem a ver com escala de tecnologia mesmo, né? Quando você vira um backbone de 750 empresas, a operação vira crítica, né? Nasce crítica, né? Na verdade, né? E combinado a isso, a questão da segurança, que, obviamente, é absolutamente crítica, né? Isso tira teu sono? Como é que é essa questão, assim? Como é que você lida com isso, assim, na pessoa física? Sim, sim. Acho que são dois assuntos em paralelo, né? Acho que a escala, ela é, ao mesmo tempo que é desafiadora, a gente coloca como um diferencial, né? E acho que, inclusive, quando a gente fez essa mudança de foco, essa pivotada do B2C para o B2B, acho que foi muito uma análise do histórico, né? dos fundadores em ter trabalhado, por exemplo, né? Sempre numa agenda transacional muito forte, muito pesada, volume, esse know-how exatamente, muito volume de dados, seja na bolsa ou nas redes de correspondência. Então, eu acho que é uma agenda que a gente consegue fazer bem, mostrar para os usuários, né? O que está sendo feito. A gente gosta muito de transparência, né? De compartilhar a transparência que a gente tem na nossa infraestrutura do ponto de vista de escala. Uma infraestrutura totalmente autoescalável, né? Que consegue... Ela saiu nesses 8, 9 anos, né? De 0 a centenas de milhões de transações mês, e com uma reputação muito boa de capacidade de processamento. Então, assim, acho que ao mesmo tempo que é um desafio, é um diferencial também, porque nem todo mundo consegue, às vezes, escalar. Acho que muitos provedores de infra ficaram pelo caminho, um pouco por causa desse motivo, né? Começa a dar o famoso lock, ou ficar lento, ou não consegue comportar. Ou também tem agenda de tech e tem agenda também de suporte, de atendimento, né? Que você precisa escalar junto. Que também vira um gargalo. E vira um gargalo. Até mais difícil de escalar, né? Exatamente. Então, tecnologia assim, é relativamente fácil de escalar, né? Hoje exatamente. Em dia. Você está no centro da missão crítica do cliente, então não pode ter assim, nenhuma indisponibilidade. E nesse sentido, a gente está muito bem estruturado e encara isso como um diferencial, né? E a segurança também. A gente tem um time muito, muito forte de segurança. Nosso CTO tem patentes, inclusive, registradas fora de experiências anteriores, né? Ele vem desse mundo. Então, a gente está muito, muito forte nessas duas frentes, né? Acredito que são dois diferenciais. Que sem isso, a gente não teria chegado até aqui, porque... uma hora, conforme você vai crescendo, uma hora, se você não tiver um desses componentes, pode... Vira um castelo de carta que você tira uma pecinha e o negócio desmorona, né? Exatamente. O time hoje de tecnologia, grande parte da empresa. Hoje nós estamos com quase 400 colaboradores e mais ou menos um terço ligado à tecnologia ou desenvolvimento. Nossa, achei até que fosse mais, um terço. Um terço. Tem a galera de financeiro também. Tem financeiro, tem uma agenda forte de compliance, QIC, regulatória, tem um time de vendas, marketing, então tem todas as áreas. Muito legal, muito legal. Falamos quase tudo do que a gente tinha para falar, apesar de a gente ter achado que era um backlog, uma pauta muito grande, a gente conseguiu tocar, pelo menos ainda que superficialmente, em todas essas questões. Marcelo, a gente sempre gosta de fechar o podcast com a seguinte pergunta. O que está no teu backlog? Assim, quais são os próximos passos? Quais são os planos para o futuro, para a Cellcoin continuar decolando? Então, o nosso backlog é criar realmente essa infraestrutura. Vou refrasear aqui, né? No nosso backlog, o objetivo é ser a maior infratech de serviços financeiros da América Latina. É isso que está no nosso backlog. A gente trouxe um grande fundo no meio do ano passado para poder capitalizar a empresa para ainda mais M&As e também para crescimento orgânico. Então, a gente quer completar as peças que faltam e continuar crescendo organicamente também para chegar lá. Você falou de América Latina, né? Hoje ainda é só Brasil ou vocês já estão operando fora do Brasil?
Hoje a gente já opera no Chile com uma solução na linha de um Open Banking, né, tanto para conectar instituições financeiras do Chile ao ambiente regulado, como também para abrir as APIs dessas instituições. Então, hoje a gente está em instituições que representam mais ou menos 80% da população do Chile. E a ideia é exportar aquelas soluções que façam sentido do ponto de vista local, né? Não dá para... Acho que existe alguma... Cada país tem a sua realidade, né? Exatamente. Acho que existem diferenças regulatórias que não podem ser ignoradas. Não adianta, né, a gente querer usar aqui componentes que o Banco Central do Brasil exige e os outros bancos centrais não. Então, esse é um pouco do objetivo. Ainda falando de América Latina, você vê outros países com uma pegada de inovação, como a gente vê no Brasil, principalmente dos órgãos reguladores, enfim, do Estado de uma maneira mais ampla, também fazendo esse tipo de movimento, de buscando inovação. A gente sabe que tem países olhando para o sucesso do Pix e querendo fazer coisas similares. Enfim, como é que isso está acontecendo na América Latina? Acho que o Brasil, sem dúvida, está liderando essa agenda. E a gente tem recebido muitos contatos de empresas e pessoas de fora querendo entender melhor o mercado. A gente tem visto movimentações, por exemplo, na Colômbia, que está lançando o BRAB, que é uma espécie de Pix, né, colombiano. No Chile também tem essa agenda de Open Banking, né, caminhando para um modelo parecido com o do Brasil. Então, a gente entende que o Brasil está liderando com ampla vantagem aqui essa agenda e que os outros países vão, de alguma forma, seguir determinados componentes, especialmente na parte de pagamentos, compartilhamento de dados, talvez figuras como a própria instituição de pagamento. Então, a gente tem acompanhado muito a América Latina e também um pouco dos Estados Unidos para entender para onde o mercado está indo. Esse movimento do Open Banking, ele nasceu além do Brasil e a gente embarcou nele ou foi uma coisa que nasceu aqui? Acho que nasceu mais fortemente na Europa, Inglaterra, né? Tem alguns padrões que foram criados lá e que inspiraram a criação dos padrões daqui. Então, hoje a gente tem um aumento também bem forte, por exemplo, do volume de compartilhamento de dados e também começando ainda de uma forma um pouco mais embrionária das iniciações de pagamento que podem ganhar tração com a JSR, que a gente chama que é a jornada sem redirecionamento. Então, você vai conseguir, por exemplo, já está conseguindo fazer pagamentos através de uma Google Wallet usando o Pix. Se o usuário dá um consentimento. Isso é uma novidade, é recente isso, né? Isso é recente, né? Ou do app do banco, você já consegue fazer um pagamento via Pix, né? Usando um NFC, por exemplo. Usando esse conceito da JSR, porque antes o Open Bank, para fazer um pagamento, você precisava abrir o app do banco e voltar, então a experiência não era muito fluida e agora de fato isso está sendo resolvido. Então, além da parte de dados, que já está com atração bem forte, pode vir uma atração forte também nessa parte de pagamentos, combinando o Open Banking e o Pix, que acaba sendo como o dinheiro é transferido no final, né? Ou seja, acaba ficando ainda mais transparente para o usuário final como é que a coisa funciona por debaixo, né? Exatamente. É mais um nível na sua... A Cellcoin está aqui embaixo fazendo uma abstração de infraestrutura de fato, e aí você tem esses players também fazendo essa abstração no nível da interface com o usuário, né? Você já consegue pagar uma conta no Nubank tirando o seu saldo do Itaú, né? Exatamente. Acho que o usuário... Acho que está todo mundo brigando para ser a conta principal, todo mundo alegando que é a conta das contas, né? Então, acho que a nossa missão é capacitar todo mundo para essa briga, que é um desafio. Maravilha. Marcelo, muito obrigado pela tua contribuição aqui no podcast. Certamente o pessoal vai gostar muito das tuas histórias e do que vocês estão fazendo. E o espaço vai ficar aberto aqui para você, eventualmente você voltar aqui e contar as próximas novidades. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio. O bate-papo foi ótimo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Maravilha. Obrigado. Obrigado, pessoal.